Lição número 3, na parte de quinta-feira, provados pelo fogo. Estamos estudando sobre como Deus pode permitir certos crisóis em nossa vida, com a intenção de nos purificar, tirar aquilo que impede a nossa consagração, aquilo que está impedindo a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que muitas situações em nossa vida podem comprometer nossa segurança espiritual e nossa fé em Deus. Muitas pessoas que passam por crisóis, por provações, por tentações, muitos perdem a fé e questionam a presença de Deus, assim, na direção de sua vida. Foi o que aconteceu com uma irmã nossa em Brasília, fazendo o culto, às 18 horas, numa sexta-feira. De repente alguém bateu na porta, estava ela, o esposo e a filha. O esposo foi atender a porta, havia um homem com uma arma bem na porta. Quando o marido da nossa irmã atendeu, o homem apertou o gatilho e fez um buraco no peito do marido da nossa irmã, que foi jogado no meio da sala com o peito fumegando, e ele morreu agonizando na frente dela e da filha. Ela nunca mais se recuperou dessa situação. Ela questionava: meu Deus, nós servimos ao Senhor, estávamos fazendo um culto de adoração a Ti, como o Senhor pôde permitir uma coisa dessa? Olha, foram assim 10 anos, assim, longos 10 anos longe de Deus. Quando estávamos na Campal em Brasília, em 92, um pastor que era o orador da Campal foi visitar essa irmã, conversou com ela e mostrou por que nós passamos por provações em nossa vida. Que conselho nós daríamos a uma pessoa que passou por essa situação? Alex, por exemplo, era um rapaz que teve problema com a justiça, foi preso, mas uma pessoa da nossa igreja, que havia sido roubado por Alex, foi visitá-lo na cadeia, deu estudo bíblico para ele, ele acabou aceitando e se tornou um bom rapaz. Saiu da cadeia, cumpriu sua pena, passou a frequentar a igreja, sentiu o chamado de Deus para ser pastor, começou assim a estudar teologia, mas chegou um momento em que as coisas começaram a dar errado para ele. A sua fonte financeira começou a secar. Ele não sabia como ganhar dinheiro para conseguir pagar os estudos. Logo ele adoeceu, era uma doença que não o largava, ele ficou muito fraco a ponto de pensar em abandonar os estudos. Havia muita tentação de drogas na comunidade onde ele vivia. Ele já estava envolvido com drogas antes de ser preso e agora a tentação era muito grande. Pois não é que Alex acabou se envolvendo com drogas e acabou sendo expulso da escola. Um amigo dele acabou falando uma coisa sobre ele que manchou sua reputação. Ele se questionava dizendo: onde está o Deus que me chamou para o ministério? Eu não acredito que Deus está me deixando ser provado dessa forma. Que versículos bíblicos nós usaríamos para atender essa pessoa, para dar conselhos a essa pessoa? Eu vou ler alguns, quem sabe esses versos bíblicos poderiam ajudar a aconselhar pessoas como a nossa irmã, que o esposo faleceu, como também Alex, que sentiu assim o chamado divino e acabou voltando para o mundo das drogas. Olha aqui o texto bíblico de Provérbios 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guardem os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão paz para a tua vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata essas coisas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse é um bom conselho bíblico de Salomão. Veja ainda Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também um bom conselho de Jeremias. E ainda o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que serão chamados segundo o seu propósito. Ainda Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 12, verso 9,
E Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E ainda o apóstolo Paulo, a escrever aos Hebreus, dá um conselho muito especial, dizendo: sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com aquilo que vocês têm, porque Deus disse: nunca eu te deixarei, nem te desampararei. Então, esses versos bem poderiam servir para aconselhar tanto a nossa irmã como o nosso irmão que está estudante de teologia. As melhores respostas estão na palavra de Deus, mas um testemunho de alguém que superou situações como essa falará com certeza mais alto e ajudaria bastante uma pessoa que está passando por tudo isso. É preciso, no entanto, reafirmar a confiança em Deus. Por isso, nosso testemunho de como vencemos nossas provações se tornarão úteis para ajudar pessoas que estão no desconforto de uma provação, que estão sendo provados pelo fogo. Todos nós passamos pelo crisol. Provações da vida, provação da nossa fé e tentações que nos fazem cair na fé e muitas vezes duvidar da presença de Deus em nossa vida. Muitas tentações nos levam ao pecado e nos fazem sentir culpados, piores do que nós éramos antes, porque nós não admitimos que tenhamos caído no erro, conhecendo toda a verdade. É que nós temos um inimigo muito sagaz. Por isso, Jó perguntava e questionava: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Melhor seria se eu tivesse sido um aborto e não um nascimento, para que pudesse sofrer dessa forma. Jó questionava com Deus, ele queria saber as razões, estava passando por uma provação. Mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz: e estava Jó orando por seus amigos, quando Deus mudou a sorte de Jó e deu-lhe tudo em dobro do que possuía. E assim Jó foi abençoado e saiu fortalecido da sua provação pelo fogo do crisol que ele estava passando. Ellen White, numa das citações de Meditações Matinais de 1974, na página 87, escreveu o seguinte: no mundo tereis aflições, disse Cristo, mas em mim tereis paz. As provas a que os cristãos são submetidos em aflição, adversidade e ignomínia são os meios indicados por Deus para separar a palha do trigo. Deus quer que você seja trigo. Deus quer que você seja abençoador de outras vidas com o seu testemunho. Então, fique firme na fé. Provado pelo fogo significa sair purificado e sair valorizado pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, pela lição de quinta-feira. Provados pelo fogo, Senhor Deus. Se nós não estamos entendendo porque estamos passando por alguma situação adversa, põe, Senhor, entendimento em nosso coração, dando-nos força, coragem e a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Até uma quinta-feira abençoada. Um beijo no coração. Que Deus abençoe grandemente. Amém.